Irmãos, amém? Vamos nos assentar? Antes da gente dar início à nossa mensagem de hoje, queria tirar 2 minutinhos para a gente refletir um pouco no livro, na primeira carta de João. Não precisa abrir aí, não. Na primeira carta de João, capítulo 2, o apóstolo escreveu assim: Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a mediador, a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios pecados, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Amém? Se tem uma coisa que nós temos que pedir a Deus, é perdão das nossas falhas. Nós temos dezenas de motivos para nos dirigirmos a Deus. E assim, Deus nos permitir, nós vamos falar do livro de Jonas, né? É uma imagem assim ali de um peixe e um rapaz ali, né? Então, e algumas observações aqui acerca desse texto, né, desse livro, se assim Deus nos permitir, para a gente entender um pouco melhor a leitura desse texto. Né? Você pode abrir a sua Bíblia aí, do livro de Jonas, né, o capítulo 1. Nós vamos fazer uma leitura progressiva do texto, aí tentando, pela misericórdia de Deus, expor versículo a versículo. O mais impressionante desse texto, o ponto inicial que a gente pode tratar é sobre a veracidade desse texto, né? É uma história, acho que todo mundo conhece essa história de Jonas, né? Esse profeta que foi engolido, né, por um peixe, um grande peixe. Há sempre muitos questionamentos acerca dessa história, sobre se ele é um livro realmente histórico, né, no que compõe o Antigo Testamento, ou se é uma parábola, né, que alguns contaram em algumas coisas. A gente pode até ficar assim, né, boquiaberto de imaginar que um homem ficou 3 dias e 3 noites dentro de um peixe, né? É uma história bem fantástica. Mas a gente poderia duvidar desse livro, da sua historicidade, e tudo, se Jesus não tivesse mencionado esse livro. Né? Quando a gente abre lá em Marcos 8, Lucas 11 e Mateus 12, a gente tem uma passagem assim, que Jesus, respondendo a alguns fariseus, ele diz assim, está lá em Mateus 12, 38 a 40. Ele diz assim: alguns dos escribas e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver um sinal feito pelo Senhor. Mas Jesus respondeu: uma geração perversa e adúltera pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porém, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites dentro de um grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Amém? Todo mundo já ouviu isso, né? Está lá em Mateus 12. Então, ou seja, qualquer um de nós poderia duvidar dessa história fantástica de achar que um homem ficou 3 dias e 3 noites dentro da barriga de um grande peixe. Se Jesus não tivesse usado isso como uma resposta para aqueles fariseus. Jesus, normalmente, quando ele ia iniciar uma parábola, ele mencionava que era uma parábola. E nesse contexto, ele só diz que foi um sinal da incredulidade daqueles fariseus.
Mas olha só, um ponto interessante é que se nós olharmos essa história com uma ótica humana, talvez seria impossível nós acreditarmos que um homem ficou 3 dias e 3 noites dentro de um peixe e ainda sobreviveu. Se nós olharmos pela ótica humana, qualquer um de nós talvez duvidaria se esse livro não fosse canônico. Mas o grande ponto-chave desse livro de Jonas é a gente olhar pela ótica de Deus. Deus usou Jonas como um instrumento. O propósito desse livro não é Jonas. O propósito desse livro é Deus. Isso tem que ficar claro para nós. Então, se nós olharmos com uma ótica de Deus para esse livro, a gente tem um Deus criador que criou os céus e a terra, um Deus criador soberano, todo-poderoso, que criou tudo que há no mar e dentro do mar. Por que duvidar que Deus poderia usar aquele homem e aquele peixe para demonstração do seu poder? Nós acreditamos que Deus abriu o mar. Nós acreditamos que Jesus transformou a água em vinho. Nós acreditamos que Lázaro ressuscitou. E por que nós não acreditamos que um homem ficou 3 dias e 3 noites dentro de um peixe? Nós não estamos falando de qualquer Deus. Nós estamos falando do Deus soberano das Escrituras. Isso deve ficar claro. Eu coloquei ali, né, o livro de Jonas, ele se destaca com 2 pontos que a gente vai caminhar aí durante esse mês, se assim Deus permitir. A sua soberania e a sua misericórdia. São 2 coisas muito evidentes nesse texto. Tá? E no livro de Jonas, para a gente começar aqui a leitura, a gente deve imaginar que existem 2 pontos cruciais: a obediência e a desobediência. Olha só que interessante. Se a gente olhar quando a gente chegar lá no 4º capítulo, a gente vai ter uma visão panorâmica disso. O mar, o peixe, o verme, o vento, a tempestade e a vegetação obedeceram a Deus. E quem desobedeceu a Deus? Jonas, um hebreu, um conhecedor da palavra. E assim somos nós. Deus usa de milhares de coisas da sua criação e todas elas obedecem. E nós, cristãos regenerados, conhecedores da palavra, insistimos em desobedecer. Então, ou seja, são 2 pontos principais. Mas o que a gente tem que ficar atentado nisso, antenado, é que os propósitos de Deus nunca serão mudados. Jó 42:2 diz isso, que bem sei que tudo pode e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Então, ou seja, o propósito de Deus na vida de Jonas, o propósito de Deus na cidade de Nínive, tudo será executado conforme a sua palavra e conforme a sua soberania. Amém? Então, para nós começarmos a caminhar aí, um ponto interessante, que um pouco do contexto histórico, antes da gente partir do versículo 1, o profeta Jonas foi citado no livro de 2 Reis e no livro de 1 Reis. Né? Ele aparece ali em algum contexto, né? A gente vai aí, filho de Amitai, então ele foi mencionado ali em algum ponto. E para a gente entender um pouco, esse livro foi escrito 790 anos antes de Cristo. Ou seja, bastante tempo, né, antes da chegada do Messias. Então, a partir do versículo 1, vamos começar a leitura aí.
que é bem interessante esse primeiro versículo. A gente lê aí, todo mundo acompanhando? Né? Então vamos lá. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive, e diga contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Olha só, Deus chegou para Jonas, né? A gente tem aí a palavra de Deus revelada para Jonas. Deus se manifestou ali a Jonas de uma forma de dizer: levante-se e vá à grande cidade. Não foi um convite, né? Deus não perguntou para Jonas: você está disponível para ir lá? Você poderia ir a Nínive quando você tiver um tempo? Ele não, foi uma imposição, foi uma ordem. E quem pode resistir a uma ordem do Senhor? Ou seja, a gente tem aqui de primeiro impacto que Deus impôs a tarefa a Jonas: levante-se e vá na Nínive. Ou seja, sobre essa cidade de Nínive, ela era a capital da Síria nessa época, né? Uma nação muito poderosa, mas que ficou muito conhecida por causa da sua crueldade. Era uma cidade fortemente murada, ou seja, era uma cidade muito forte, ninguém conseguia invadi-la, né? A gente conhece um pouco do contexto, né? O que acontece com Nínive depois, mas nessa época uma cidade fortemente armada, fortificada, e a ordem de Deus foi: Jonas, levanta, vá até a cidade e leva essa cidade a minha palavra. Pregue contra ela. E o que Jonas tinha que levar para essa cidade? O que Jonas tinha que anunciar lá? Uma mensagem de juízo de Deus. Por quê? Porque a gente viu ali que a maldade daquela cidade tinha subido até a presença do Senhor. Então, ou seja, Deus estava incomodado com aquela maldade, com aquela crueldade daquela cidade. Então, a mensagem de Jonas, como de muitos outros profetas, era levar uma mensagem de juízo para aquela cidade, para eles se arrependerem dos seus pecados, se arrependerem da sua maldade. E nós vamos ver depois o porquê que Jonas não queria ir, né? No versículo 3 aí, nós temos assim: e Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. E pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Aqui a gente tem a primeira intenção e ação de Jonas em sua desobediência contra Deus. Ou seja, Deus deu uma ordem para Jonas e Jonas tentou fugir, né? Inocente Jonas que queria fugir da presença do Senhor, né? Bem inocente ele. Então, é engraçado, se nós olharmos para vários profetas aqui das Escrituras, nenhum profeta desobedeceu a Deus. Nenhum profeta desobedeceu. Ou seja, Jonas teve esse ato de rebeldia, esse ato aí de desobediência, de querer desobedecer a ordem de Deus e descumprir, né, a tarefa que Deus havia incumbido. Então, olha só, se a gente segue nessa ordem cronológica aí do versículo, a gente vê assim: então Jonas partiu para Jope, como supostamente seria o seu destino em Tarsis, né? Ele desceu a essa cidade que era Jope, e lá que se embarcou para fugir para Tarsis, né? Essa cidade ela ficava na Ásia Menor, assim, uma
né? Quando a gente observa um pouco os mapas bíblicos, a gente vê que uma cidade estava bem longe de Nínive, e ela estava oposta. Nínive estava para um lado e Tarsis estava para outro. Então, ou seja, Jonas queria realmente fugir daquilo que Deus tinha ordenado. No versículo 4 ele diz assim: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Deus conhecia o coração de Jonas. Deus sabia da intenção dele de desobedecer e como ele tentou desobedecer. Mas o mais impressionante nisso aqui é que Deus começa a usar da sua criação para atrapalhar os planos de Jonas. Jonas tentou atrapalhar os planos de Deus, mas agora Deus está atrapalhando os planos de Jonas. E quem será que vai conseguir, né? É o que a gente vai ver ao longo do texto. E é engraçado como que Deus usou ali a tempestade. Jonas queria fugir num barco, Deus usou a tempestade ali para tentar atrapalhar os planos dele. Uma coisa que a gente tem que entender aqui até agora, uma lição que a gente tira é que os planos de Deus sempre serão os que vão prevalecer. Se Deus tem um propósito na sua vida, não adianta você tentar fugir. Não adianta você desobedecer. Não adianta você tentar achar que vai enganar a Deus. Os propósitos de Deus sempre vão prevalecer. Porque Ele é o Deus soberano e não nós. Nós não arbitramos sobre a nossa vida em questões espirituais, batendo de frente com Deus. É o Deus soberano que rege todas as regras. É Ele quem está no governo de todas as coisas, de toda a criação e também das nossas vidas. Amém? Olha só o versículo 5 e o versículo 6. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio e ali se deitado e dormia profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: o que está acontecendo com você, agarrado nesse sono? Levante-se, invoque o seu Deus, talvez assim o seu Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Olha só que interessante, talvez a gente tenha que tentar, né, dar uma imagem para isso. Imagina um navio saindo do porto, o marinheiro, o capitão, Jonas lá, o navio já em alto mar, alguma coisa desse tipo, e começa uma tempestade do nada, alguma coisa estrondosa, uma coisa que não era comum ali para aqueles marinheiros e para aquele capitão. Ou seja, e aquela tempestade estava a ponto de partir o navio. Ou seja, os marinheiros e o capitão, assustado com aquilo, começaram a jogar as cargas ao mar para deixar o navio mais leve, e o capitão desce e se depara com Jonas dormindo tranquilamente lá embaixo. Ou seja, era algo estranhíssimo ali para aquele capitão. O que nos chama aqui de interessante nesse versículo é o que ele falava aí, que cada um clamava ao seu Deus. Então, ou seja, aquele capitão e aqueles marinheiros que estavam ali, e por uma questão de contexto da história, todos ali eram o que a gente chama de politeístas. Cada um tinha
vários deuses. Então, ou seja, naquele momento de pânico, o navio quase se partindo, aquela tempestade, coisa, eles se apegavam a tudo enquanto é Deus. Eles se apegavam ao que tivesse de esperança para sair vivo daquele momento. E o capitão chega para Jonas e fala: o que você está fazendo aí dormindo? A coisa está horrorosa lá fora e tudo que você aqui dormindo. Clame ao seu Deus também, para que ele nos ajude em tudo. Só que o capitão tinha noção de quem era Jonas? Não, o texto não revela para nós isso. Ou seja, mas ele tinha em mente que Jonas ia clamar a um Deus qualquer que ia ajudar. Também ia se apegar a qualquer Deus ali para passar aquela situação. E um ponto interessante que a gente tira de aplicação para nós é que muitas vezes nós nos apegamos a diversas coisas para depositar nossa esperança. Às vezes a gente deposita a nossa esperança em qualquer Deus, em qualquer objeto, em qualquer campanha, em qualquer unção de alguma coisa, mas nós não depositamos a nossa esperança em Cristo Jesus. Nós temos a facilidade de esquecer quem é o nosso Deus. Nós temos a facilidade de esquecer quão poderoso é o Deus que criou todas as coisas e que rege todas as regras. Nós nos apegamos a qualquer coisa para obtermos qualquer resultado. E muitas vezes nós passamos por um meio pragmático, místico, de acreditar que qualquer coisa pode trazer resultado à nossa vida. E nós esquecemos do Deus a quem servimos. O Criador de todas as coisas. Nós esquecemos do Deus que criou o céu, a terra e o mar e que rege todas as regras desse mundo. Nós não podemos nos apegar a meios, a pessoas, a situações, a governo, a dinheiro, a trabalho, a alegria, a cônjuge, e para depositar a nossa esperança de vida nessas pessoas. A nossa esperança está em Deus, em Cristo Jesus naquela cruz. Amém? E quando nós olhamos para essa situação aqui de Jonas, que o capitão perguntou para ele: o que você está fazendo? Dormindo e tal? Acorda, levanta, clama ao seu Deus e vamos. E quem sabe ele nos ajuda também. No versículo 7, nós vemos o desenrolar disso tudo. Olha só, os marinheiros diziam uns aos outros: vamos lançar sorte para descobrir quem é o culpado desse mal sobre nós. E lançaram as sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Ó, que coincidência, né? Ou seja, os marinheiros ali, em um meio de sorte, jogaram a sorte e falaram assim: vamos descobrir quem é o culpado dessa tempestade. Jogaram a sorte e apontou para quem? Para Jonas. Seria estranho se não fosse isso, né? Um ponto interessante para a gente ver aqui: o que é isso, lançar a sorte? É até curioso, se a gente aprofundar nesse assunto. Nós temos no Novo Testamento, no Antigo Testamento, várias passagens no livro de Números, no livro de Josué, no livro de Crônicas, em Salmos, que Deus usa dessa sorte de sorteio para abençoar a vida de alguém, abençoar aquele povo. A gente tem no livro de Números e de Josué, Deus usando da sorte ali para distribuir terrenos na terra prometida. Então, ou seja, o ato de jogar a sorte naquela época não era algo proibido em Israel. Não era algo proibido. Mas Deus usava dessa sorte para
cumprir os seus propósitos também. Então, ou seja, mesmo na hora ali que os marinheiros jogaram a sorte, Deus usou daquilo ali para apontar para Jonas, que era o culpado daquela situação, por causa de quê? Da sua desobediência. E olha só só um ponto lá em Provérbios 16, 33, diz assim: a sorte é lançada ao colo, mas a decisão vem do Senhor. Nós não estamos tratando de sorte aqui no texto. A gente diz para as pessoas hoje em dia: você vai fazer uma coisa, boa sorte. Boa sorte. Essa sorte não é ao destino, ao léu, não é um ofício do acaso, é uma providência de Deus na sua vida. A sorte, qualquer situação, ela é governada soberanamente por Deus. Amém? Isso não pode ficar em dúvida nos nossos dias. E nós sabemos aqui que o Deus que estava soberanamente agindo naquele mar, agindo naquele navio, agindo na vida de Jonas, é o Deus criador do céu, da terra e do mar. Não é um Deus qualquer, igual os marinheiros criam. Não é um Deus que estava na boca de qualquer um. Não era um Deus que vamos nos apegar a ele, mas também ao outro, não. É o Deus soberano de toda a terra. É esse Deus a quem servimos, que rege a minha vida e a sua. Amém? Olha só no versículo 8, nós vamos ler aí. Então, ou seja, não perde a linha do contexto, não. Os marinheiros jogaram a sorte, e a sorte para saber quem era o culpado, e caiu em Jonas. Então, ou seja, no versículo 8, então a gente vê ali. Então, lhe disseram: agora nos diga, quem é o culpado por esse mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual é a sua terra? E de que povo você é? Ou seja, eles foram interrogar Jonas para saber quem ele era. Né? Perguntaram de onde ele vem, qual a ocupação e tudo. Dá para a gente imaginar, então, talvez até uma ira do capitão e dos marinheiros em cima de Jonas. Né? Tipo, poxa, essa coisa está acontecendo toda conosco aqui, a gente está quase morrendo, o navio quase partindo ao meio, e descobrimos, por sorte, que você é o culpado. Mas quem é você que está aqui no nosso navio, que chegou aqui e está dormindo aí tão tranquilamente? Quem é você? Então, ou seja, Jonas responde, no versículo 9: sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: o que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele havia lhe contado. Olha só, a primeira coisa que a gente tira aqui desse versículo aqui, para a gente extrair aqui. Jonas se apresentou: sou hebreu, então, ou seja, era um conhecedor, né? Ele tinha ciência do Deus a quem ele servia, do Deus que criou todas as coisas, ele tinha consciência disso. Aí ele continua se apresentando: temo ao Senhor. A qual Senhor que ele teme? Aquele que criou os céus, a terra e o mar. Ou seja, todo mundo no navio devia ter ficado espantado, devia ter ficado um temor muito grande, né? Porque é o que ele relata no versículo 10. Então, os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: o que é que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor. A presença do Senhor aqui é muito evidente nesse texto, né? Já 2 ou 3 vezes aqui que a gente já se deparou com isso. E o mais impressionante aqui, eu queria que vocês abrissem aí
em Salmo 139, no versículo 3 e no versículo 10 de Jonas, nós lemos aqui agora que essa sentença de fugir da presença do Senhor. E, ou seja, olha só o versículo 100, no capítulo 139 de Salmo, versículo 7. A partir do versículo 7, ele diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, estás lá. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho no conflito dos mares, ainda ali a tua mão me guiará. A tua mão direita me sustentará. E se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são as mesmas coisas. Por que Jonas estava tentando fugir da presença do Senhor, se ele sabia que não era possível fugir da presença do Senhor? Jonas tinha certeza de que ele temia ao Deus Criador do céu e da terra, ao Deus que é totalmente onipresente, que está em qualquer lugar, a todo momento, que é o Deus que sabe de todas as coisas. E por que Jonas, então, estava tentando fugir dessa presença do Senhor? Qual de nós pode fugir da presença de Deus? Quem de nós pode tentar mudar os planos de Deus para as nossas vidas? Quando nós pecamos e tentamos esconder isso dentro de nós podemos esconder isso de nós mesmos e de quem está ao nosso redor, mas não de Deus. Não há como fugir da presença do Deus Altíssimo. Não há como fugir da presença desse Deus soberano que ordena ao céu, ao mar, ao verme, que ordena a sorte, que conduz todas as coisas, como nós, meros mortais e pecadores, achamos que podemos enganar ou fugir da presença de Deus. É impossível para nós. Impossível para Jonas. Impossível para qualquer ser humano. Nós não podemos esconder da face de Deus. Amém? No versículo 11, então me perguntaram, o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isso porque o mar estava se tornando cada vez mais impetuoso. E olha só, a situação ali estava tão dramática, tão tensa, tão perigosa, que se a gente conseguir, né, imaginar essa fúria do mar ali, os marinheiros e o capitão, todos assustados, descobriram que a causa daquilo ali era Jonas por causa da sorte, e Jonas ainda diz que estava tentando fugir da presença do Deus que criou o mar e todas as coisas. E eles falam assim: o que nós vamos fazer com você? Qual é a solução que temos para acabar com essa tempestade, para acabar com essa situação toda, que se isso continuar, vamos todos morrer. Então, ou seja, é o que os marinheiros ali, o capitão, né, perguntaram a Jonas. E os homens sabiam ali, os marinheiros sabiam ali, que eles não estavam
lidando nesse momento com qualquer Deus igual qual eles creem. Eles não estavam lidando ali com mais um Deus. Era o Deus acima de todas as coisas. Era o Deus que estava provocando aquela tempestade. Era o Deus que estava governando todas as coisas. Eu queria que alguém lesse aí para mim, em tom de voz bom, lá em Salmo 97, por gentileza. Um salmo bem pequenininho, que vai retratar um pouco de quem é esse Deus que os marinheiros estavam temendo. Não é o Deus de Jonas, o nosso Deus. Aí, Salmo 97, por gentileza. O Senhor reina, alegre-se a terra, exultem os litorais mais distantes. Nuvens escuras o cercam. Justiça e retidão são a base de seu trono. Fogo se espalha diante dele, queimando todos os seus inimigos. Seus relâmpagos iluminam o mundo. A terra os vê e estremece. Os montes se derretem como cera diante do Senhor de toda a terra. Os céus proclamam sua justiça. Todos os povos veem sua glória. Sejam envergonhados os que adoram ídolos, os que contam vantagem de seus deuses inúteis, pois todos os deuses se prostram diante dele. Sião ouviu e se alegrou, e todas as cidades de Judá exultam por causa de tua justiça, ó Senhor. Pois tu, Senhor, és supremo sobre toda a terra, és exaltado muito acima de todos os deuses. Vocês que amam o Senhor, odeiem o mal. Ele protege a vida de seus fiéis e os resgata da mão dos perversos. A luz brilha sobre os justos e a alegria sobre os que têm coração íntegro. Alegrem-se no Senhor todos os justos e louvem seu santo nome. Amém. Aqueles marinheiros e aquele capitão, eles estavam começando a ter uma noção de quem era o Deus de Jonas, de quem era o Deus soberano. E por isso que eles estavam temendo e buscavam uma solução daquilo ali. Porque um marinheiro e um capitão, eles conhecem quando tem uma tempestade no mar, eles conseguem, pela sua experiência, navegar em meio àquela chuva, em meio àquela tempestade, em meio àquelas coisas ali. Eles já têm uma experiência com aquilo. Mas aquela tempestade era diferente. Aquela tempestade era algo soberano, era algo talvez surreal para eles. Os relatos que temos aqui é que era uma tempestade que estava a ponto de partir o barco, de despedaçar o navio. Ou seja, eles tinham a consciência de que algo maior estava governando aquela situação. E que eles não poderiam sobreviver se algo ali não fosse feito. Então esse Deus, o Deus sobre todos os deuses, conforme nós lemos aqui, no Salmo 97, é esse Deus acima de qualquer outro Deus, que é o Deus que governa todas as coisas, que é esse Deus soberano e o Deus de misericórdia a quem nós servimos. É esse Deus que Jonas temia. Aí eu te pergunto, é esse Deus que você teme? É o Deus soberano sobre todas as situações, quando você está passando por um momento difícil, quando você está em angústia, quando você está em meio a essa tempestade. É a esse Deus soberano que governa todas as coisas que você teme. É o Deus das Escrituras, aquele Deus que mandou o próprio Filho à cruz para morrer, para pagar pelos nossos pecados. É a esse Deus que você teme e serve. Nós não podemos, de maneira alguma, esquecer de que o Deus que governa todas as coisas é um Deus bom, é um Deus justo, e é o Deus que nos sustenta dia após dia. Amém?
Olha, por gentileza, o versículo 12. No versículo 11, né, eles perguntaram na Jonas, né, o que nós devemos fazer com você para que esse mar se acalme? E Jonas respondeu no versículo 12. Ele disse, pegue-me e lance-me ao mar. Então o mar ficará calmo. Porque eu sei que por minha causa, nessa grande tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens remaram, esforçando-se para alcançar a terra. Mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram, ah, Senhor, rogamos-te que não nos deixe perecer por causa da vida deste homem, e não faça cair sobre nós o sangue inocente, porque tu fizeste o que foi do teu agrado. Eu acho esse conjunto de versículos aqui a chave desse texto, sabe? Eu acho assim sensacional. Jonas respondeu para eles, peguem-me, joguem-me ao mar, que a tempestade vai acabar. Porque eu sou a causa desse mal. Eu desobedeci a Deus, eu tentei fugir da sua presença, eu vim parar aqui nesse navio e tudo, e essa tempestade de estar assim, por minha causa. Então, me joguem ao mar que vai resolver. E o que eles fizeram? Eles tentaram ainda navegar um pouco mais, remar um pouco mais para chegar na terra. Ou seja, eles não quiseram jogar Jonas lá. Não quiseram jogar Jonas ao mar naquele primeiro momento. Mas a tempestade foi cada vez aumentando mais, ficando cada vez mais tempestuosa, igual diz essa tradução aqui. E eles clamaram ao Senhor e disseram, acho que aqui é um ponto importante para a gente gastar um tempinho, porque até o versículo 14, do versículo 1 até o versículo 14, esses marinheiros e esse capitão, eles se referiam ao Deus de Jonas como no seu Deus. Clame ao seu Deus, né? Rogue ao teu Deus para que ele nos ajude. E eles rogavam a outros deuses, todos eles eram politeístas. Mas nesse versículo 14 ele relata, então clamaram ao Senhor e disseram. Eles não se referiam a Deus como um Deus qualquer mais, eles se referiam a Deus aqui como Senhor. E porque eles entenderam o poder de governo e de soberania que o Deus de Jonas tinha. Eles referiram aqui ao Deus que estava aumentando aquela tempestade como o Senhor de todas as coisas aqui nesse momento. Eles entenderam a grandeza do Deus de quem Jonas temia. E eles rogaram a esse Deus dizendo, ah, Senhor, rogamos-te que não nos deixe perecer por causa da vida desse homem, ou seja, Jonas, e que não faça cair sobre nós esse sangue inocente. Então, ou seja, eles tiveram a consciência de que era necessário e vital jogar Jonas ao mar. Esse foi o ponto principal aqui do texto. Os marinheiros entenderam que a vontade de Deus era que eles pegassem Jonas e jogassem ele ao mar. Mas eles estavam temendo a matar, né, Jonas, o jogando ao mar, e pediram a Deus para que esse sangue desse inocente não caísse sobre a vida deles. Porque, e ele termina no versículo dizendo, porque tu, Senhor, fizestes o que foi do teu agrado. E eles chegaram à consciência que era do agrado de Deus, que era da vontade de Deus, que era o propósito de Deus, e que Jonas fosse atirado ao mar. O Salmo 115, verso 3, diz assim, o nosso Deus está nos céus, e Ele pode fazer
tudo que lhe agrada. O tudo aqui quer dizer tudo? Sim, é tudo, tudo. Nós estamos tratando de um Deus soberano. Nós estamos tratando de um Deus que rege todas as regras e rege conforme a sua vontade. Ou seja, não é um Deus qualquer aqui como esses marinheiros temiam. Era o Deus soberano que criou o céu, a terra e o mar. No livro de Daniel, capítulo 4, versículo 35, ele diz assim: todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão, nem mesmo o poder. E por que fizestes assim? É um Deus soberano que está governando aquela situação. E é um Deus que tem um propósito e que Ele vai cumprir esse propósito independente da vontade daqueles envolvidos. Como nós podemos olhar para isso e imaginar que algum de nós pode resistir à vontade de Deus para nossas vidas? Como nós podemos olhar para essa situação que nós estamos lendo e imaginar que se Deus quiser colocar você em algum lugar ou tirar você de algum lugar, se a sua vontade não é aquela, Ele não vai fazer? A vontade de Deus sempre prevalecerá sobre as nossas vidas. É por isso que a gente diz que Deus é soberano, mas é soberano em todas as coisas. Quando há bem, quando há mal, quando há fartura, quando há escassez, quando há alegria, quando há tristeza. Quando há salvação, também quando há perdição. É esse Deus a quem servimos. O Deus soberano que rege todas as regras e faz tudo o que lhe apraz, tudo que for da sua vontade. Não há como nós olharmos para as Escrituras pelo contexto de todas as suas doutrinas e achar que nós podemos resistir à vontade de Deus. De chegar e imaginar que se Deus quiser salvar alguém, essa pessoa pode resistir. De imaginar que nós podemos, se Deus falar assim, eu quero te dar uma bênção, você fala assim, não, mas eu não quero. Eu que arbitro sobre a minha vida. E se Deus quiser te dar um momento de dificuldade, você falar assim, eu não aceito, eu repreendo. Quem é você para falar isso? Quem somos nós? Nós somos criaturas dele. Ele é o Deus soberano que rege todas as coisas. E é sob esse Deus que nós estamos. Ele governa as nossas vidas. E essa é a maior bênção para nós. Que se imagina se por um dia você pudesse tomar todas as decisões da sua vida. Nós estaríamos perdidos. Se por um dia nós pudéssemos falar assim, hoje eu comando a minha vida em todos os aspectos, nós estaríamos perdidos no dia seguinte. Graças a Deus, porque esse Deus a quem servimos seja um Deus soberano. Amém? E olha só, a gente caminhando no final, no versículo 15, então nós vemos assim, em seguida os marinheiros jogaram Jonas e o lançaram ao mar. E a fúria do mar se acalmou. Então esses homens temeram muito ao Senhor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos a Ele. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Amém? Então eles pegaram Jonas, jogaram ao mar, pegaram a causa do problema, jogaram ao mar, e o mar se acalmou, se aquietou, aquela tempestade passou. O mais impressionante aqui é da gente ver como esses marinheiros e o capitão encararam essa situação. Alguns teólogos, historiadores aqui, defendem que nesse momento aqui, esses marinheiros
e o capitão, eles se converteram ao Deus de Israel. Eles defendem, né, porque a partir de agora que eles temeram muito ao Senhor e ofereceram sacrifícios e fizeram votos. Nós não temos mais relatos desses marinheiros, então, mas alguns aqui defendem que eles se converteram aqui ao Deus de Israel, eles se converteram e passaram a crer somente nesse Deus. Pode parecer forçado a gente defender isso, porque aqueles marinheiros, o capitão, eles estavam numa situação de completamente perigo, correndo risco de morte ali. Ou seja, eles poderiam se apegar a qualquer Deus para buscar uma saída dali. Mas como nós temos certeza do tamanho do poder do Deus a quem servimos, nós não podemos negar que talvez essas pessoas se converteram ali e passaram realmente a temer verdadeiramente ao Deus de Israel. E isso traz algumas aplicações a nós, porque que nesse momento Jonas encerrou-se aqui a desobediência de Jonas. Né? Ele estava fugindo da presença do Senhor, Deus usou ali o mar, o barco, agora usou ali o peixe, né, que o engoliu, para trazê-lo de volta ao seu propósito. E muitas vezes nós passamos por momentos difíceis na nossa vida. Nós passamos por um momento de luta, por um momento de dor. Muitas vezes saímos da presença de Deus. Passamos ali como a Bíblia diz, por uma noite escura da alma. Né? Mas Deus pode usar de qualquer maneira, de qualquer situação, para tratar com você naquele momento. Deus pode usar de qualquer da sua criação, da sua soberania para tratar aquele momento ali. Um ponto interessante aqui que nós veremos, né, na próxima semana, se assim Deus permitir, que Jonas, dentro do peixe, ele começa a orar, ele começa a refletir sobre aquela situação, sobre aquele momento, sobre tudo que ele está passando, sobre tudo que ele fez e tudo. E a gente não imagina, talvez, que esse momento que Jonas foi tragado pelo peixe possa ser um momento de bênção na vida dele. Porque foi um momento que ele tirou para orar e refletir acerca do Deus a quem ele serve. Deus usou daquela situação de dor, de angústia, de um momento difícil dentro de um peixe, para talvez tratar com ele alguma coisa particular dentro do seu coração. E muitas vezes, nós em um momento de angústia, de dor, nós somos tratados assim também. Nós muitas vezes precisamos viver uma noite escura da alma para podermos nos reencontrar com Deus, para poder fazer um exame de consciência sobre os nossos pecados, sobre a nossa desobediência contra Deus. E nesse momento de dor, poder reencontrar a vida em favor de Deus. Né? E nós temos aqui, tem um ponto interessante de uma analogia que um historiador fez, que a desobediência de Jonas, né, trazida aos nossos dias, nós como servos de Deus, a desobediência de Jonas, ele foi descendo em larga escala. Ele usou um ponto no texto assim: Jonas desceu a Jope, depois ele desceu ao porão do navio e depois ele desceu ao fundo do mar. A desobediência sempre vai fazer nós descermos na nossa escuridão contra Deus. Quando nós desobedecemos a palavra de Deus, nós estamos cada vez mais afundando em uma escuridão na nossa alma. Quando nós desobedecemos a Deus,
Nós estamos cada vez mais afundando no nosso ego, afundando naquilo que a gente acha que é de melhor, afundando em nossos pecados e nos distanciando de Deus. Jonas desceu por causa da sua desobediência. Não queira descer na obscuridão da sua alma. Não queira descer em desobediência contra Deus. Não queira descer na obscuridão do nosso pecado. Que possamos cada dia mais buscar obedecer a palavra de Deus conforme Ele nos revelou. Que possamos cada dia mais entender que Deus é soberano e que por mais que a situação da nossa vida esteja difícil, estejamos com dor, angústia, uma tristeza que não se acaba, Deus está tratando com você naquele momento de uma forma única, de um momento único você e ele, seja qual for a dificuldade que talvez você entrou aqui hoje, mas que Deus possa tratar desse momento soberanamente entre você e ele, mas não desobedeça. Não fuja dos propósitos que Deus tem na sua vida, porque os planos de Deus vão se cumprir, você queira ou não. Amém? Feche seus olhos por um instante. Deus Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, Senhor. Nós te rendemos graça. Obrigado, Senhor, pela tua palavra aqui nessa noite. Obrigado pelo Espírito Santo que nos revelou grandiosamente nesse texto como é a sua misericórdia e a tua soberania. Aviva-nos, Senhor, diariamente a entendermos quão grande é o teu poder sobre as nossas vidas. Aviva-nos, Senhor, com o teu Espírito Santo para que nós possamos buscar com muito a minuto dos nossos dias obedecer a tua palavra. Que a tua palavra seja alegria aos nossos corações, Pai, e não um peso como obrigação, como um dever, mas que possamos buscar obedecê-la de forma alegre, em gratidão, buscar em verdade, Pai, viver os teus ensinamentos dia após dia. Aviva-me, Senhor, para que possamos entender que Tu és soberano sobre qualquer dificuldade que possamos estar vivendo. Nos convence mais do nosso princípio. Cristo é o maior e melhor bem das nossas vidas, Pai. Que possamos estar afirmados nessa verdade, Senhor. Que possamos estar afirmados na Tua alegria e na Tua esperança que é a vida eterna. E que cada dia mais possamos esvaziar-nos de nós mesmos, dos nossos achismos, do nosso egoísmo, a nossa autojustiça e a nossa